Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Como é bom chegar até você com o nosso programa Gente de Fé. Este programa, você já sabe, nós estamos aqui nesta sala de estar e temos a alegria de receber sempre pessoas que trazem a sua história, o seu testemunho. E nós que ouvimos, que assistimos, somos sempre presenteados com aquilo que as pessoas nos trazem a partir das experiências de fé que elas vivem. O nosso convidado de hoje é um padre, ele é membro da comunidade Canção Nova e ele vai nos trazer não apenas um testemunho de fé, mas uma experiência de fé, ou seja, o ardor missionário deste padre que o levou para o norte do Brasil, mais precisamente para a Ilha do Marajó. Mas antes mesmo de nós entrarmos em mais detalhes, nós vamos conhecer um pouquinho da história do padre Ademir Costa. Bem-vindo, padre. Muito obrigado, padre. Que alegria poder estar participando, deste programa, poder partilhar, do meu sagrado, da minha história e também dessa experiência bonita de fé que eu tenho feito, dessa essência missionária que a gente traz no nosso coração, que é algo que é da igreja, que dentro de mim vibra, ferve. Eu tenho feito essa experiência de estar em saída, que é o que a igreja nos pede nos dias de hoje. E o senhor toca nisso, desse ardor missionário, com tão pouco tempo de padre. O senhor está com quanto tempo de padre? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês. Neste 1 ano e 1 mês, o senhor já viveu essas experiências, mas que dentro disso sempre existiram esse desejo, esse sonho, esse ardor, como o senhor está trazendo. Sim. Só que antes de entrar nesta realidade, nessa experiência de fé que o senhor tem feito na Ilha do Marajó, quem é o padre Ademir? Me conte um pouquinho do senhor, da sua história, de onde o senhor veio até chegar mais ou menos aqui. O padre Ademir é natural de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, mas minha vida toda foi em Itapecerica da Serra. Não tive que nascer em São Paulo porque não tinha hospital em Itapecerica da Serra, então ou nascia de parteira ou ia para a capital para a gente nascer, Não tinha hospital. Hoje já tem, mas na minha época fui nascer em São Paulo. Mas minha vida toda em Itapecerica da Serra. Sou filho de imigrantes nordestinos. Meu pai veio para São Paulo na década de 70. Veio aqui, construiu uma casinha, foi buscar minha mãe, casou e trouxe ela. Então, filho de imigrantes nordestinos, somos em 3 irmãos. Eu sou o irmão mais velho, tenho um irmão e uma irmã, ambos já casados também. E eu, com a graça de Deus, hoje sou padre. Um pouco da minha história. Minha origem, filho de uma família simples, pobre, graças a Deus nunca faltou, mas diz da minha essência, da minha origem também. Dos meus pais, que deixaram tudo, Então essa essência missionária também vem um pouco deles também. Já está no sangue. Está no sangue. Mas a sua experiência de fé, porque hoje o senhor é padre, mas essa vocação, como é que ela nasceu? O senhor, desde pequeno, já queria ser padre? Como é que foi a religião católica na sua vida? Enfim, um pouquinho dessa dimensão do seu relacionamento com Deus. Muitos falam que já desde criança queria ser padre, Tem toda essa história. Eu não, Quando eu era criança, eu não queria ser padre, Minha mãe era aquela que ia para a igreja sempre. Ela não foi daquela de ficar empurrando eu e meus irmãos para ir para a igreja, nem meu pai, Então, ali na minha infância, até começo de adolescência, eu vivi uma vida normal, de jovem. Não vou falar que eu vivi uma vida desregrada, não. Eu tinha o meu sonho de ser jogador de futebol. Tinha o meu sonho de ser jogador de futebol. Você joga bem, não? Eu jogo mais ou menos, tanto que eu não quis ser profissional. Abandonei a carreira porque Abandonou a carreira porque viu que não ia dar lucro. Não ia dar certo. Joguei dos 9 até os 14 anos no time da cidade, em Itapecerica da Serra. Mas vi que não ia dar certo, não era
tão bom jogador assim. Quebrava o galho ali, fazia os meus golzinhos, mas não era isso, né? Não era a carreira como jogador de futebol onde eu iria me realizar, né? Então comecei a trabalhar lá numa loja de material de construção. Antes trabalhei 1 ano com meu tio em obras, né? Trabalhei como ajudante mesmo, de eletricista, ajudante de pedreiro ali nas obras. Tanto que hoje, graças a Deus, eu não nego serviço porque, né, essa época foi uma época que meu primeiro emprego foi esse, pegar no pesado, né? Lata de cimento ali, fazendo massa, quebrando parede. Depois que trabalhei com o meu tio, fui trabalhar numa loja de material de construção, onde trabalhei durante 12 anos. Né? 12 anos trabalhei lá, só saí dessa loja onde eu trabalhei para vir para a comunidade Canção Nova. Né? Então a minha vocação, né, ela veio nesse período de transição da adolescência, ali 15, 16 anos, quando eu tive uma experiência, um encontro pessoal com Deus. Né? Tive momentos de crises interiores, né? Até pouco de depressão que vivi nessa fase de adolescência. E ali, vendo meus amigos, que eu via uma felicidade no coração deles, colegas de escola que cresceram juntos, jogávamos bola juntos, né? E eles me chamavam para ir para a igreja, eu não queria, né? E eu vendo a felicidade deles, vendo o meu vazio interior, eu falei, vou ver se na igreja eu encontro a felicidade. E realmente eu encontrei a felicidade dentro da igreja. Né? O senhor tinha que idade, padre? Tinha 16 anos 16 na época. anos. 16 anos. Isso é bom trazer, porque quantos jovens de 16 anos estão em busca de um sentido, de um preenchimento, né? Só que muitas vezes não sabem onde está. Né? Às vezes, até você que está nos assistindo, ou é você, ou é o seu filho, ou é o seu neto, o verdadeiro sentido é Deus, como o senhor está dizendo, né? A verdadeira alegria é Deus. E muitas vezes nós podemos nos perder em busca desta alegria que nunca chega, porque nós não sabemos onde ela está. Mas ela tem um nome, ela tem um rosto, ela tem um abraço, ela tem um sorriso, porque é uma pessoa. Essa alegria é Jesus. E essa alegria o senhor encontrou? Eu encontrei. Comecei a participar ali dos grupos de jovens, né? Me chamaram para fazer uma experiência de oração. E nessa experiência de oração eu tive essa graça do encontro, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo, uma experiência de efusão do Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo. Eu senti Deus tocar realmente na minha alma, aquelas experiências que a linguagem não consegue descrever, não consegue colocar para fora o que se vive dentro da alma. Foi uma experiência tão forte, que saindo dali eu encontrei com certeza a razão da minha vida, da minha existência, Deus, né? E com aquela experiência daquele toque de Deus na minha alma, eu encontrei o meu tesouro. Naquele momento eu já pensei comigo, eu quero deixar tudo para ser todo de Deus. Era uma realização interior tão grande, que era essa disposição da minha alma, deixar tudo para ser todo do Senhor, né? E ali já veio esse chamado ao sacerdócio, né? Eu posso ser um homem de Deus sendo padre. E ali ferveu dentro de mim esse chamado, tinha por volta de 16 anos, 17 anos, né? E foi onde Deus me chamou. Mas isso passou um longo tempo. O senhor disse que está com um ano e pouquinho de padre. Exato. E essa experiência foi com 16 anos. Sim. O que aconteceu nesses anos todos, né? Para que o senhor pudesse chegar até o dia da sua ordenação? Bonito, Padre Anderson, de ver de tudo isso que a providência de Deus conduz toda a nossa vida. Conduz, né? Foram mais ou menos 11 anos do meu encontro pessoal, batismo no Espírito, até meu ingresso na comunidade Canção Nova. O que o padre fez neste tempo? Foi um tempo onde Deus me amadureceu na minha vocação, no meu chamado. Conheci a Canção Nova neste tempo, né? Década de 90, final da década de 90, eu vinha muitas vezes aqui para Canção Nova. Quis fazer um caminho vocacional. Fiz um caminho vocacional com a comunidade, né? No ano 99, 2000... Mas não era o momento ainda de eu ingressar na comunidade Canção Nova. Deus queria me amadurecer. Naquela época eu recebi uma resposta da comunidade de amigo, né? Fiquei até um pouco frustrado, né? Ou seja, no caminho vocacional, até para as pessoas que não entendem, no caminho vocacional existe o vocacionado e existe a equipe que acompanha esse vocacionado.
E no final do processo vocacional, a equipe pode dar uma resposta. Você continua? Não, é interessante que você não continue mais. Não, você é um amigo, você não pertence ao nosso grupo, você é um amigo. Então o senhor recebeu essa resposta, um amigo. Exato, recebi essa resposta de amigo. Para mim foi difícil, né? Entender o que Deus queria comigo naquele momento, né? Passei um tempo de deserto quanto à minha vocação, continuei trabalhando, continuei indo na igreja, continuei à frente, né, do grupo de oração, do grupo de jovens, unido com os meus irmãos, né, amigos de paróquia, né, Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, em Itapecerica da Serra. Então, continuei ali, caminhando. Claro que dentro, quem tem um chamado no coração, isso não apaga. É um fogo que continua ali, né, vivo. Então, 4 anos depois, né, eu tive uma graça de um reavivamento no meu chamado, né? Pessoas me ajudaram a voltar a buscar a minha vocação, né? E um deles, o padre Edmilson, né? Da comunidade Canção Nova, que me ajudou muito. Pedi ajuda para ele, né? Nesse período eu estava até vivendo a experiência de namoro, que serviu para me amadurecer também, mas o chamado, né? O fogo da missão ainda ardia dentro do meu coração. Pela Canção Nova, né, e pelo sacerdócio. Ou seja, naquela resposta que o senhor recebeu da equipe vocacional da época, da equipe que cuidava daqueles que eram vocacionados à Canção Nova, essa resposta poderia primeiro ter gerado no senhor uma decepção. Exato. Né? E por causa dessa decepção, o senhor poderia ter, como se diz por aí, eu só poderia ter chutado o balde, esquecido, isso não é para mim mesmo, eu vou deixar para lá. Mas não foi isso que aconteceu. O senhor, pelo contrário, o senhor é como que guardou a vocação e continuou firme, né? Porque não somente numa experiência como a sua, mas quantas vezes nós nos decepcionamos com Deus, né? Ou queremos algo que Deus não nos dá e nós abandonamos. Que não foi a sua experiência, o senhor não abandonou. Por mais que o senhor possa ter se decepcionado, o senhor possa ter ficado, digamos assim, um pouco triste por causa que recebeu isso, porque era algo que o senhor almejava, mas o senhor não se decepcionou e não abandonou. Verdade, padre. Inclusive, nessa época, uma coisa que é bom destacar, eu não vivi isso sozinho, né? Esse tempo dessa pequena decepção, né, de receber, entre aspas, este não de Deus, mas eu tive sempre um diretor espiritual comigo, né? Confessor e diretor espiritual. Eles me ajudavam a olhar, né, com o olhar de Deus aquilo que eu estava vivendo, aquele deserto, né? Os monges beneditinos lá do Mosteiro São Geraldo de Itapecerica me ajudaram muito, muito nesses 4 anos, né? Na confissão, na direção espiritual, a colocar os pés no chão. E foi que me manteve firme, até depois, né, quando o padre Edmilson entrou na minha vida e me ajudou a dar continuidade, né, nessa busca da minha vocação. E aí o senhor foi e graças a Deus chegou até aqui. Sim, aí foram 2 anos de caminho vocacional, né, que eu fiz junto à comunidade e ingressei na comunidade no ano de 2007. Né? Ou seja, 7 anos depois. 7 anos depois. Porque o senhor tinha feito ali no ano 2000, recebido esse amigo, né? Porque é interessante até por dentro dos nossos pedidos para Deus. Às vezes nós pedimos para Deus e não entendemos a resposta. Mas Deus nunca diz não aos nossos pedidos. Ou Deus diz, te darei, ou Deus diz, te darei, mas não agora, ou te darei, mas muito melhor do que você está me pedindo. No seu caso foi, te darei, Sim. mas não agora. Aguenta firme, 7 anos se passaram e eis que o senhor entra na Canção Nova, começa todo o processo formativo. E onde nasceu, padre, este ardor missionário de ir em missão? Sim. Já foi antes do seu ingresso na Canção Nova, foi no seu ingresso na Canção Nova, nasceu com o sacerdote. Onde é que o senhor percebeu que o senhor tinha este ímpeto, esse desejo de ir
para os lugares mais longínquos? Sim, isso nasceu quando eu conheci a Canção Nova. Eu vi os irmãos, eu vi os missionários aqui, eu tinha uma santa inveja de ver eles em missão, né? E assistindo a Canção Nova, geralmente quando fala alguém está sendo remanejado, né, para o exterior, alguém está sendo remanejado para outros lugares, e aquilo ardia dentro de mim, né? Antes mesmo do senhor entrar. Antes mesmo de eu entrar, né? Já no primeiro caminho vocacional, né? E depois, quando eu ingressei, eu entrei com o meu coração ardendo por isso, né? É algo que Deus já colocou lá dentro. É algo que dentro do meu coração, que ferve, né? Que vibra dentro do carisma. Claro que tudo aquilo que a gente vive dentro da Canção Nova, né? Vibra dentro de mim. Mas duas coisas que me atraiu, né? E que vibrou dentro do meu coração, e até hoje é assim, é a questão do fim dos tempos, né? Aquilo que o Padre Jonas prega, né? Da vinda do nosso Senhor, é a questão da missão adigentes que a Canção Nova vive. Isso é algo que me atraía muito, e sempre me atraiu, né? E continuou vivo. Quando ingressei na comunidade Canção Nova, já tinha isso muito vivo dentro de mim, né? Desde o meu começo, do meu processo formativo, né? Nosso chamado pré-discipulado, né? O nosso discipulado. E assim no seminário também, né? Aquilo não se apagou dentro de mim, né? Então foi um tempo que aquilo que já habitava dentro do meu coração, desde quando eu conheci a comunidade Canção Nova, que vibrou dentro de mim, Deus foi ali, muitas vezes, claro, me segurando, né? Porque eu precisava ver meu processo formativo, mas que continuou vivo. É algo do Espírito, né? É um dom que Deus nos dá. Então, é algo vivo desde quando eu conheci a comunidade Canção Nova, que hoje eu posso viver com alegria esse chamado que Deus me dá. O que é de Deus não passa, o que é de Deus não morre. Mas em todo o processo formativo, até para que as pessoas que estão em casa entendam, o processo formativo de um padre, até que ele chegue à sua ordenação, ele precisa passar pelos primeiros anos de formação, né? Em muitos lugares, se é numa diocese é chamado de propedêutico, se é numa comunidade ou num instituto, tem ali o postulantado, o noviciado, enfim. Depois vai-se para a faculdade de filosofia, depois vai para a faculdade de teologia. No final é que se ordena, se é ordenado, e aí sim é padre para ser enviado em missão. Este intervalo normalmente não tem esses envios em missão, até porque o senhor precisa estudar, né? Não dá para, por exemplo, eu creio que não existe uma faculdade de teologia em Marajó. Não tem. Né? Então, não daria para o senhor, durante o seu processo formativo teológico, não tinha como o senhor ir para Marajó ou para qualquer outro lugar, campo de missão adigentes, como o senhor está dizendo, que são essas missões longínquas. Como é que foi para o senhor esperar este tempo? Porque o senhor sentia e sente isso vibrar dentro do Senhor, de ir para esses lugares longínquos. Mas o senhor teve que parar, o senhor teve que esperar, o senhor teve que aguentar firme e todo esse processo formativo, que não é um processo curto, são anos de formação. Como é que foi para o senhor guardar sem deixar esfriar esse desejo missionário às terras mais longínquas? Aquilo que é de Deus não passa, né, Padre Anderson? Permanece. E o que eu fazia neste tempo? Ardia dentro de mim, com certeza, né? Nenhum momento se apagou esse ardor missionário no meu coração. Eu regava também isso dentro de mim com a minha vida de oração, né? Me colocava diante de Jesus para fazer os meus cálculos, porque, claro, o tempo de formação do seminário é um tempo também de discernimento. Eu vivi muito claramente, eu pesava dentro de mim, nossa, eu estou aqui no seminário, estou aqui fazendo a minha filosofia, depois a minha teologia, né? Mas eu tenho esse ardor, essa vontade de estar em saída, né? Estou aqui preso, estudando, mas eu quero ir, né? Era a oração que me fazia colocar os pés no chão. A oração e a ajuda dos nossos formadores, com certeza, né? O senhor foi um dos meus formadores, foi uma das pessoas que eu agradeço, louvo a Deus, porque me ajudou muito, né? Fazia eu colocar os pés no chão, mas não apagava aquele fogo que ardia dentro de mim.
até porque o senhor também viveu missão adigente, o senhor sabe como que é esse ardor que grita dentro de nós, né? Então, não vivi sozinho este tempo, né? Partilhei com todos os meus formadores, me ajudaram muito, né? Me fez acalmar, esperar passar esse tempo no qual vivi com muita fidelidade, né? Vivi o processo de discernimento para chegar ao sacerdócio com muito carinho, com muito amor, com muito zelo ali e chegando, né, ao período da ordenação, né? Aí dentro de mim ferveu demais, né? Aí foi onde falei, agora é a hora, né? Vamos viver aquilo para o qual Deus me chamou. E é um apelo da igreja, já desde as primeiras reuniões da Conferência Episcopal Latino-Americana, o CELAM, né? Que a igreja ela precisa ir em missão, principalmente no documento de Aparecida, né? Que é uma igreja em saída. E o nosso Papa Francisco tem dito isso muitas vezes, né? Até nessa última viagem que ele fez, que ele sofreu um pequeno acidente, né? O olho machucado, machucou o olho ali e tudo. E aí veio a frase dele, né? Eu prefiro uma igreja machucada por ter saído do que uma igreja, vamos dizer assim, ilesa, mas presa numa sacristia. Então é o convite que nós fazemos a todos aqueles que são cristãos, não somente nós padres, né? O Papa Francisco tem pedido, ide. Né? Nós vamos para o nosso segundo bloco, vamos terminar o primeiro bloco e ir para o segundo bloco daqui a pouquinho, mas eu já quero deixar você esta inquietação, né? O que você tem feito para evangelizar? Porque às vezes, padre, nós podemos dizer que o ir é ir para o Marajó, é ir para a África, né? Porque em breve o senhor estará indo, o senhor já está com o seu mandato de ir para a África, para Angola, não é isso? Moçambique, desculpe. Mas às vezes o ir em missão é o vizinho do lado, né? É a pessoa que está na mesa do meu lado. Mas o senhor foi. Mas antes mesmo do senhor contar a experiência que o senhor viveu lá, que essa nós vamos deixar para o segundo bloco, por que Marajó? Como é que o senhor ficou sabendo dessa realidade missionária no Marajó, na Ilha do Marajó? Sim, num congresso da Renovação Carismática que foi realizado aqui, né, na Canção Nova, Dom José Luiz Ascona, né, ele ali pregando carismaticamente, que ele é carismático, fervoroso, né, ele fez um chamado, né, como profeta, ele fez um chamado e convocou missionários para ir para a Ilha do Marajó. Explanou toda a realidade da Ilha do Marajó e fez o chamado. Quando ele fez o chamado, eu estava escutando, né, a pregação dele. Muitas pessoas subiram naquele palco, né, do centro de evangelização e eu sentia uma vontade enorme de subir também. Mas eu estava nas minhas primeiras etapas de formações aqui na Canção Nova. Isso foi lá nos inícios, então. Isso, 2008, né? 2008. E eu senti aquele chamado dentro de mim, né? Então foi ali, já dentro do meu coração, tinha essa questão da Ilha do Marajó. Claro que Deus fez com que esfriasse um pouco para que eu vivesse bem esse tempo de formação, né? E passou todos esses tempos, eu tinha até esquecido, né? Da Ilha do Marajó, mas próximo da minha ordenação diaconal, né? Um seminarista estava assistindo um vídeo de lá, ele começou chorando lá, vendo o vídeo das realidades, né, da igreja de lá. Aí falou, Ademir, vem aqui, você precisa ver esse vídeo. Quando eu vi também, já me mexeu muito e voltou todo aquele chamado de Dom Ascona de 2008 para ir até a Ilha do Marajó, né, que lá precisa de missionários, precisam de padres, né, ele falando da necessidade missionária de lá. Aí eu falei, nossa, eu acho que agora chegou a hora de ir. Engraçado, padre, que eu tinha no meu coração, eu tenho uma promessa a cumprir, né? No tempo de Deus isso vai acontecer, a providência vai dar essa graça. Eu falei, se eu fosse ordenado diácono, né, eu pagaria uma promessa de ir lá em Assis, né, e de pé da Porciúncula até onde está a sepultura dele, de pé, né? E até meu irmão tinha feito uma proposta, né, que eu queria de presente, né, para minha ordenação e tal. Ele
Você quer ir para Gramado? Eu falei, nada a ver ir para Gramado, tal, lugar para casais, tal, né? Eu pensei, Assis, eu posso pedir para ele, né? Para minha família, para mandar ir para Assis. Mas naquele dia que eu vi aquele vídeo, eu fui para a capela e perguntei, né? Rezei, falei, Francisco, né? E agora? Para onde eu vou? Eu vou em Assis? Eu vou para a Ilha do Marajó, né? Aí no meu coração, no meu interior, né? Aquelas vozes que a gente escuta no fundo da nossa alma, Francisco falou assim, para onde você acha que eu iria? Aí pronto, já estava a resposta dentro do meu coração, né? E aí? Aí eu fui para a Ilha do Marajó. Ilha do Marajó. Vamos deixar aqui, padre. Vamos deixar agora essa expectativa das suas experiências em Marajó. Mas eu deixo a pergunta para você agora. Para onde será que Deus está te enviando? Se você é cristão, cristão não é apenas alguém que acredita em Jesus. Cristão é alguém que se sente com uma missão neste mundo. Eu vim para este mundo para fazer algo, para exercer algo, para ser alguém. Mas eu exerço isso, eu faço isso em um determinado lugar. Para onde será que Deus te envia? Você que se diz cristão. Fique com essa pergunta. Daqui a pouco a gente volta com as experiências vividas no Marajó pelo Padre Ademir e com certeza também provocará você a querer descobrir para onde Deus está te enviando. Não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Aqui, mais uma vez, seguindo para a Ilha do Marajó. Na verdade, aqui desse lado já é a Ilha do Marajó. Daqui a Bahia da Ilha do Marajó. Vocês podem ver no final, esse meu final, é um mar de água doce. Algumas horas ainda para chegar em breve, mas é bonito. Padre Leandro aqui, Francisco, vendo esse tempo de missão. Como é bom ver uma imagem dessa. Nós terminamos o primeiro bloco, para você que está chegando agora, terminamos o primeiro bloco trazendo todo este anseio, esse desejo do Padre Ademir de ir além fronteiras, de ir evangelizar, de levar o evangelho àqueles que estão mais distantes, aos lugares mais longínquos. Marajó foi para ele em 2008, um chamado do bispo na época, Dom Ascona, e isso se tornou em realidade ano passado, né? Essa é uma das chegadas, como nós ouvimos bem o senhor dizendo. Mas, padre, como é que foi chegar pela primeira vez no Marajó? O que o senhor encontrou? Quais foram as suas alegrias, as suas decepções? O que o senhor viveu chegando numa realidade tão diferente para nós do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul? Como foi chegar lá no extremo norte do Brasil com essa realidade que nós acabamos de ver? Chegando lá, uma coisa que choca a gente é a realidade de um Brasil dentro do Brasil. A realidade cultural muito, muito, muito diferente daquilo que nós que vivemos no Sudeste ou até no Nordeste, onde eu fui muitas vezes por causa, né, da minha família. É um Brasil dentro do Brasil, né? Pode dizer um outro mundo. Então, aquela diversidade cultural, né? Andando por aquelas águas, como apareceu no vídeo, né? Vê que, principalmente na Ilha do Marajó, assim, boa parte da Amazônia, não se tem carros, só se chega de barcos, navios, né? Horas e horas dentro da água, né? Como vemos no vídeo, um mar, né, de água doce. Ali o Marajó é o foz do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, a bacia do Rio Amazonas é 25% da água doce do mundo. Então, imagine tanto de água que tem ali, né? Então, às vezes que eu chego lá, eu já fico impactado com essa realidade, claro, da natureza, né, da Amazônia e com o povo que vai conosco dentro desses barcos. Uma realidade linda, linda de ver, né? Eles ali, né, colocam suas redes, né, e viajam. Eu viajei 12 horas, né, de Belém até Breves, que podemos dizer no meio da ilha do Marajó. Depois entrei no barco novamente, viajei mais 14 horas
de Breves até Macapá, né? Depois de Macapá, mais 3 horas mais ou menos até a cidade de Afuá. Então, assim, as minhas chegadas lá é sempre impactantes, que eu sei que vou encontrar com isso que a gente não vê aqui no Sul, né? Essa cultura diferente, claro que a gente vai ter a realidade da comida, que é algo diferente. O calor, que é um calor úmido, bem diferente do que vivemos aqui no Sul. Lá parece que a gente está derretendo o tempo todo, é um desafio muito grande para nós que não estamos acostumados, né? Então, esse impacto da cultura, das belezas naturais daquelas águas, né? A natureza exuberante da nossa Amazônia. Esses impactos sempre... Quando eu entro lá, eu já fui 4 vezes lá, né? Quando eu pouso em Belém, já estou chegando praticamente assim, eu vejo, é um Brasil dentro do Brasil, né? Então, essa experiência que eu faço sempre, sempre, é algo maravilhoso poder fazer essas experiências no Marajó. O senhor tem contato com um povo, o senhor tem contato com uma cultura, o senhor tem contato com uma cozinha, uma gastronomia, enfim. O senhor tem contato com realidades completamente diferentes dessas que o senhor está acostumado, por exemplo, aqui no Sul, no Sudeste, no Nordeste até mesmo. Mas como é levar o Evangelho lá? Como que é ser padre lá? Porque nós sabemos da realidade da escassez de padres, principalmente na região, em toda a região norte, mas principalmente nessas regiões extremas, como é o Marajó, que é uma ilha. Como é para o senhor, porque a primeira vez que o senhor foi como diácono. Como diácono. Como diácono. E depois as outras 3 vezes, foi como padre. Mas como é isso, levar o Evangelho, poder exercer o seu ministério sacerdotal numa realidade que tem missa todos os dias lá, padre? É isso? É um desafio muito grande, né? E levar o Evangelho lá, né, tem que ser muito além do que levar apenas palavras. Se o Evangelho não for encarnado, né, na nossa vida, não adianta. Então, quem que vai para lá em missão tem que ir com o coração muito aberto, porque os desafios são muito grandes nas cidades, por exemplo, né? É um abismo social, né? Nem falar uma pirâmide que fala, não, um abismo social mesmo, né? Quanto mais para dentro, para as periferias das cidades do Marajó que você entra, você vai encontrar uma África dentro do Brasil. Então, lá como padre, né, celebrei muitas missas, como diácono abençoei muito, fiz celebrações da palavra, preguei em grupos de orações, dei formações, né, mas tem esse desafio de você ir exatamente, né, ali ao pé da letra, as periferias existenciais. E você entrando, a cidade adentro, indo naquelas casas onde as pessoas muitas vezes estão 1, 2 dias sem comida, né, aquelas casinhas de madeira, onde só tem um cômodo, as famílias numerosas, né? 7, 10, 12 filhos ou até mais, né? E ali todo mundo morando no mesmo cômodo, né? Dormem praticamente sempre em redes, né? Você chega ali e não tem o que comer, né? Que evangelho que eu vou levar para eles, né? Às vezes a gente ficava pasmo, padre, porque muitas casas que eu entrava, algumas casas que eu entrava, a experiência que eu fiz foi de chegar lá, né? A gente ofereceu o que a gente tem, eu como diácono, como padre, né? Ouvia tudo aquilo que aquelas pessoas tinham, né? De problemas, de lutas, né? E a gente falava, o que vocês querem que a gente reze por vocês? Né? E às vezes as pessoas falavam, padre, problema a gente tem, né? Lutas a gente tem, né? Às vezes aqui em casa a gente briga, né? Os filhos dão trabalho, enfermidade, né? Mas eu não tenho nada para pedir a Deus, não. Só tenho que agradecer por tudo aquilo que a gente tem. Aí me quebrava por dentro, né? Quem que era evangelizado? Era eu. O senhor que estava levando o evangelho, o senhor que saía de lá evangelizado. Exatamente. Fazia essa experiência. Claro que eu me juntava, né? Todas as vezes que eu fui para lá, né? A gente não vai assim à toa, né? A gente vai para estar com a igreja local, a comunhão eclesial, né? Com a paróquia das cidades onde eu fui e junto com os irmãos missionários que já estão lá há muito tempo, né? Pessoal da Renovação Carismática, que tem 2 casas de missões lá, né? Eu fico instalado com eles e me insiro na missão deles. Então vamos para periferias, vamos para
sopão, né? Vamos para a feira pedir alimento juntos, né? Onde eles vão, eu sigo os passos dele, que aí não vai ter erro. Eu faço essas experiências, isso na cidade, né? A comunidade ribeirinha, ser padre lá é um desafio maior ainda, né? O senhor falou em comunidade ribeirinha, nós temos aqui um VT, um vídeo do senhor chegando numa dessas comunidades ribeirinhas, que depois o senhor vai dizer o que é essa comunidade ribeirinha. Essa daqui é a realidade de uma comunidade ribeirinha. Estamos na Rabeta agora chegando. A comunidade está aqui. Galera, vamos fazer essa visita. 3 horas da tarde vamos celebrar. Agora vamos visitar famílias. Estamos no meio da selva amazônica aqui, ó. Água, mata, né? E nós aqui fazendo essa experiência missionária. Vamos lá continuar a nossa missão. E como nós vimos, o senhor também não foi sozinho. O senhor viveu a primeira experiência indo sozinho, depois o senhor já levou um irmão de turma seu, o Padre Leandro, depois o senhor foi com a Daiane, a Bárbara e o Edson, que é seminarista, que foi justamente o que nós vimos. Mas o que é essa comunidade ribeirinha, Padre? Porque não é uma comunidade ribeirinha, são várias comunidades ribeirinhas. Mas quem são? Como é que eles vivem? O que eles precisam? O que o senhor leva? O que o senhor sai de lá rico? Né? Porque com certeza, como o senhor dizia anteriormente, o senhor leva, mas com certeza o senhor também sai de lá muito enriquecido. Mas como é ter esse contato? Como que eles vivem numa realidade que para nós pode, não estou dizendo que seja, porque nós sabemos que não é, pode parecer até precária. A realidade das comunidades ribeirinhas é um desafio muito grande para a igreja, nossa igreja aqui do Brasil, né? A gente viu aí no vídeo a gente chegando em uma comunidade ribeirinha, né? Eu com mais meus 3 irmãos, né? E mais uma galera que também foi conosco para fazer essa missão, né? Lá eles têm a cidade, a parte urbana, né? No meio da selva surge aquela cidade. E ali, rio acima e rio abaixo, tem as comunidades ribeirinhas, né? Nós estávamos a 7 horas de barco, né? A gente ainda estava dentro da cidade de Breves, e ali na beira dos rios vão se formando as comunidades ribeirinhas, né? Que é por causa do ribeiro, do ribeirão, né? Que se chama o rio Ribeirão e daí ribeirinha, é isto? Isso, exatamente, né? Aí eles chamam eles de ribeirinhos, né? Na realidade de igreja ali que eu vivi, a experiência como padre, né? Como diácono também, foi a experiência dessa presença da igreja que sofre, né? Um povo que sofre por não ter a presença da igreja, mas uma fé que se mantém viva. Claro que pela força da piedade popular também. Muitos devotos de Nossa Senhora de Nazaré, principalmente ali naquela região, é o que mantém viva aquela fé. Comunidades como essa que a gente visitou, eles têm missa uma vez por ano. O desafio de ser padre lá, de ser pároco lá. O pároco e os padres que estão lá têm que ser padres missionários, né? Por exemplo, em Afuá, o padre Manuel, ele tem 82 comunidades ribeirinhas e 8 comunidades urbanas, né? E ele não tem vigário. Ele sozinho. Sozinho, né? Ele consegue dar conta das comunidades urbanas, vai ter missa, né? Todo fim de semana, às vezes durante a semana também. Mas pelo menos 3 meses durante o ano, ele deixa a paróquia por conta dos leigos, pega o barco paroquial e segue rio adentro para atender essas comunidades ribeirinhas, né? E vão ter missa uma vez por ano, né? As comunidades ribeirinhas, né, algumas têm algumas dificuldades de pobreza, sim, né? Mas muitos, como eles estão ali, né, mergulhados na selva, eles se viram, né, com açaí, né, com o peixe, com o camarão, com a caça, né? Então, o padre entra no barco, né, sobe, tem comunidades, dependendo da paróquia, a 40 horas da matriz. De barco. De barco. Isso é bom deixar claro que toda a distância, como o senhor disse, 40 horas, 7 horas, sempre de barco. Sempre de barco, não tem carro. Né? Não tem carro. Sempre de barco. Ele vem fazendo, celebra uma missa, né, por dias, todos os sacramentos naquele dia, né? Terminou aquele dia, leva uns 2, 3 com ele para já ir fazendo a preparação, né? De batizado, de matrimônio, de primeira comunhão, né?
e ali ele vai descendo o rio até chegar na matriz, né? Então ele fica mais uns 3 meses dentro do rio, né? O senhor falando isso porque até para mim, que sou padre, né? Que nós que somos padres sabemos muito bem a dimensão sacerdotal, que não é somente o exercício do sacramento, não é ministrar somente o sacramento. E que muitas vezes nós podemos pensar que esse padre só ministra sacramentos, e que na verdade não é. É um verdadeiro pastor que vai até onde está o seu povo, o seu rebanho, né? É claro que também eu creio que não existe ali a condição para o padre poder acompanhar todas as comunidades com catequeses, com formações, com isso. Ele tem que aproveitar aquele momento. Então, se ele está ali naquele dia, ele tem que aproveitar tudo que ele pode dar ali naquele dia. É isso? Exatamente. Tudo naquele dia. E o bonito de ver, Padre Anderson, conversando com esse padre, né? Perguntava, ele estava 3 anos sem férias, né? Padre, quando o senhor descansa, né? Quando o senhor tira as suas férias, como é que é? Não, quando eu vou para o rio é o meu descanso, né? Olha só. Porque lá eu pesco, né? Eu jogo futebol com eles. Ele falou, comprei um data show, né? Arranjo uns 6, 7 filmes. Chega à noite, eu assisto filme com eles lá. É algo que eles não têm e que ele vive junto com eles. O descanso dele é no rio. É estar com o povo. Estar com o povo. Aí isso me converte como padre, né? Sim. Me faz crescer como padre. Às vezes eu falo porque também sou padre, posso também viver a mesma coisa. Às vezes o nosso descanso é querer se afastar do povo, né? Isso nós podemos viver. O padre lá não. O descanso dele é estar com o povo. É ali onde ele descansa. Exatamente, padre. E é bonito ver que lá também, padre, destacar, né, nessa realidade o protagonismo leigo. Tanto nas comunidades ribeirinhas, porque o padre vai uma vez por ano lá, mas a comunidade continua viva, né? Aquelas comunidades continuam vivas. Muitas, a maioria, né, pelo menos comunidades até 1 hora da matriz, tem um sacrário, mas daí para dentro não tem mais. Eles vivem da celebração da palavra. Da celebração da palavra. E vive da comunidade. Da comunidade, exatamente. Temos aqui um outro vídeo, padre, que aí também depois o senhor vai nos trazer o que é este projeto Anjo da Guarda. Vamos dar uma olhada no vídeo. Aqui é na parte mais pobre da cidade. Viemos visitar algumas famílias que fazem parte do projeto Anjo da Guarda, aqui em Afuá. Eles tomam banho nesses rios, pegam água, mas não são água tratada, geralmente isso causa doença nesse povo. Na realidade, muito difícil. Que projeto é este? O projeto Anjo da Guarda é algo muito, muito lindo, padre, que o pessoal, os missionários da Renovação Carismática, que já estão lá há quase 10 anos, desenvolvem junto com aquelas crianças carentes, né? Isso é muito bom o senhor enfatizar, porque às vezes nós pensamos que a Renovação Carismática só está dentro do grupo de oração, e não. Existe dentro da Renovação Carismática uma realidade missionária, né? Exato, uma realidade profundamente missionária, porque eles doam a vida mesmo lá. Pregam em grupo de oração, vários grupos de oração, mas como eu falei, o evangelho tem que encarnar. Eles fazem isso. Esse projeto eles começaram lá, né, junto quando eles foram para lá, vendo a necessidade, né, das crianças, muitas que são exploradas, né, sexualmente, né, tem o tráfico também internacional de mulheres, onde o Dom Ascona sofre perseguição, né? Então, como fazer para trabalhar, né? Na raiz, né? Então, eles começaram com esse trabalho, então traz as crianças para um lugar, né? Um centro de acolhida e ali dá formação, catequese, né? Dá aulas de canto, de dança, né? Reforço escolar, né? Nós vemos essa cidade de Afuá, né? Cidade linda, linda, linda. Eles falam que é a Veneza Marajoara porque ela é construída toda em cima de pontes, né? Cidade muito bonita ali, da região do Marajó, do norte. E nessa cidade também existe toda essa dimensão, né, das crianças, da fome, né, da exploração também das crianças.
E também, em breve, esse projeto também é um projeto muito grande, já chegou a atender 250 crianças, né? Então, tira as crianças da rua e traz para junto da igreja e ali formam elas, né? Muitas dessas crianças que começaram lá atrás hoje estão entrando na faculdade. Os missionários testemunhavam essa alegria. Não eram muitas, mas eles plantaram e estão colhendo hoje, né? Essas meninas não foram para a prostituição, né? Não foram para uma vida que provavelmente iria se não tivesse esse projeto, né? Então a gente pede mesmo ajuda, né? Como o senhor falou, a renovação carismática não é somente grupo de oração. É bonito ver esse trabalho que eu fui presenciar, eles me acolheram lá, né? Me levaram para ver, tive uma experiência, um encontro pessoal com Deus através dessa missão, né? E com esse trabalho bonito com as crianças que eles fazem. Tiram as crianças da rua, leva a criança para esse centro de acolhida, dá uma formação, né? Forma seres humanos, devolve a dignidade humana para eles, né? É um trabalho que eles continuam fazendo, né? E que nós possamos apoiar de uma forma ou de outra, ou indo lá, né? Ou nós temos várias formas para ajudar, né, padre? O senhor dizendo isso, padre, eu fiquei pensando aqui, como nós reclamamos de barriga cheia. Eu quero chamar você jovem, você adulto, você família, que está reclamando porque o ar-condicionado não está ligado, porque está reclamando porque o ônibus está demorando. Quem sabe se você pudesse receber um choque de realidade como missionário nesse projeto Anjo da Guarda, lá no Marajó, será que a sua vida não seria outra? A experiência de tocar em realidades diferentes da nossa nos faz ver que o mundo é muito maior. Então quero aqui fazer o apelo, sim, a você jovem, a você adulto, a você família, né? Entre em contato com a Renovação Carismática Nacional, veja como funciona. É claro que tem uma preparação, né, padre? Tem uma preparação, tem um tempo, né? A pessoa não vai e queima os barcos, não é isso. A pessoa vai e tem um tempo para ir, para voltar. Então, tá aí um apelo para você começar a pensar, a repensar a sua vida a partir de uma outra realidade, a partir de um outro ponto de vista. Eu tenho certeza que você vai começar a ver que as pequenas coisas, ela tem um valor imenso. Fica aí o apelo. Ajude a ilha, ajude o Marajó, ajude o projeto Anjo da Guarda. Não somente ajudar financeiramente, não é isso. Eles precisam de pessoas, mão de obra. E você é um. Quem sabe você agora, vendo o ardor do Padre Ademir, também não se sente impelido a fazer esta experiência de fé. Mas nós temos mais um vídeo, padre, e essa agora de uma peculiaridade lá desta experiência que o senhor viveu agora. Vamos ver como é o ponto de ônibus deles aqui no Marajó. Esse táxi barco. Isso é uma das realidades lá, né, padre? São curiosidades da Amazônia, da Ilha do Marajó, né? Lá a gente pega esse barco, como eu falei para vocês, 12 horas, né? Tem gente que passa 3, 4, 5 dias dentro do barco. E esse barco que a gente pegou são barcos grandes, eles chamam de navios, né? São 3 andares, né? Você, como eu falei, você estica a sua rede e vai o barco adentro, né? Rio adentro, né? E ali tem essa realidade que o barco não para. O barco continua o seu rumo, né? Tem aquelas pequenas voadeiras, aqueles barcos menores, que vão até as comunidades ribeirinhas, pega aquele povo
desse barco menor, eles embarcam ali, né? E ali a voadeira emparelha junto com o navio e eles sobem, né? Sobem no Correndo o barco. risco, né, padre? Porque é em movimento. Sim, é o ponto de ônibus deles ali, né? E não para nem para subir o passageiro. Não. Aí eles já estão acostumados. Se fosse eu, com certeza eu cairia, né? É uma prática, é a vida deles, o bonito de ver. É a rotina de vida deles. Eu acho que se eles vierem para o Sudeste, eles vão estranhar a gente subindo no ônibus, né? A rotina deles é essa, e é lindo de ver isso. Dentro do barco, padre, eu faço experiências fantásticas. Eu faço questão de ir nesse barco grande. Porque eu mergulho na cultura deles, né? Armo minha rede, durmo na rede, você faz experiência, conversa com o povo ali. Dentro desse barco tem os banheiros para você tomar banho, tem um restaurante, né? Então, tem alguns barcos que em cima tem até umas discotecas, né? Eu não subo lá porque não convém, né? Mas tem, é a realidade daquele povo, é bonito de ver, eu admiro, né? Aí senta, você conversa com eles, a generosidade daquele povo, né? Como eu falei, quando eu vou, eu recebo mais, né, do que dou, é verdade. Certa vez eu ali comendo, né? Lá eles comem tudo com açaí. Açaí não aqui como sorvete, né? Açaí com mistura Açaí mesmo. Eu comendo pastoso, meu feijão, meu feijão e arroz, minha marmitex ali. E eu estava comendo sem açaí. Um senhorzinho do meu lado tirou dele e me deu. Nunca tinha generosidade. visto. Lindo. E essa é a realidade daquele povo, padre. Que beleza. Padre, estamos caminhando para o final do programa e eu vou deixar esse apelo para o senhor. Sim. Porque é a experiência que o senhor viveu. O senhor disse que a igreja precisa ser vista e precisa chegar lá de uma maneira muito mais numerosa. Porém, falta padres. Então, eu queria que o senhor nos convidasse, o senhor que fez a experiência, que o senhor agora possa, de uma maneira bem objetiva, o senhor possa nos motivar, nós padres, nos motivar a fazermos uma experiência de fé como o senhor fez. É um chamado, é um apelo que eu faço realmente, né? Convido a vocês, meus irmãos padres, né? Fazer essa experiência, né? Na Amazônia, no Marajó, qualquer região que você for lá, né? A igreja vai estar necessitada. Você vai receber muito mais do que aquilo que você for dar. Não precisa você ir morar. Se você for morar lá, com certeza precisam de muitos padres, né? Muitos padres precisam de lá. E por mais que fossem 2.000 padres, eu acho que ainda seria pouco, né? Mas se você pode dar ali, eu tirei, né? Não estou aqui me vangloriando, não. Eu tiro 15 dias das minhas férias, 20 dias das minhas férias, eu vou para lá, né? Canso fisicamente, mas eu volto com a cabeça e com a alma descansada mais do que eu tivesse descansado um ano todo, né? Então você que é padre, né? Faça essa experiência. É a igreja do Brasil, é a nossa igreja que clama, né? O Marajó grita pela igreja, o Marajó grita por nós da Canção Nova, né? Possamos ir. Você que é padre, você que está nos acompanhando, faça essa experiência. Eu falo para você, você vai viver um novo Pentecostes. Eu vivi e todos aqueles que vão testemunham isso. Padre, muito obrigado pelo seu testemunho. Eu tenho certeza que até mesmo diferente dos testemunhos que passam por aqui, porque a pessoa traz um testemunho, o senhor não traz um testemunho, o senhor traz uma experiência que está acontecendo e está aí o apelo a você. Deus está te enviando. Para onde? Está aí. Se for o Marajó, que Deus te abençoe. Padre, muito obrigado. Obrigado mesmo. Que Deus possa também abençoar a sua missão. Agora o senhor indo para a África. Que Deus possa abençoar e trazer ainda muitos frutos das experiências que o senhor tem vivido. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe o senhor e sua bênção também. Deus te abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.